Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre a alimentação de Jesus. O que Jesus comia. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a alimentação de Jesus, o que Jesus realmente ele comia. Jesus, ele comia a comida mais importante na época de Jesus era o pão. Jesus comia o pão todos os dias e mais de uma refeição por dia. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, nós conhecemos como o pão nosso. O pão nosso. Havia dois principais tipos de pão: o pão de trigo e o pão de cevada. O pão de trigo era o melhor pão de qualidade, porque era mais fácil de moer. E também era o pão mais caro que comia o pão de trigo. E as pessoas mais ricas só comiam ele. Na ocasiões especiais, o pão da última ceia era o pão de trigo, não fermentado. O pão cevado era o mais comum entre os humildes. Nós lembramos de um milagre mais importante que Jesus fez dos pães e os peixes. Deuteronômio 8, 7 até o 10. João 2. Em João 2, Jesus fala da transformação da água para o vinho. E também, na última ceia de Jesus, o pão e o vinho. A romã é símbolo de abundância. A azeitona se traz o azeite da oliva, e o azeite mais puro, é o melhor de todos, era usado para unção, para melhorar e iluminar o templo de Jerusalém. Era importantíssimo para todos os aspectos de Jerusalém. O óleo, que também era bom e era usado como medicina, como no caso do bom samaritano. O óleo mais simples era usado queimado dentro da lamparina, que trazia luz para dentro das casas, e das vidas cotidianas das pessoas. E as especiarias, nós vamos falar um pouquinho agora das especiarias, tá? E o mel, havia dois tipos de mel. Um deles era o mel de abelha. Ele não era produzido em grandes quantidades. Ele era raro e muito caro. Quando a Bíblia se refere ao mel, ele de tâmara.
tâmara, né? Eu falei Tamara é tâmara. Dela era extraído o líquido e lembra o mel. Nós vamos falar um pouquinho agora da carne. Da carne que Jesus mais comia era peixe. A maior parte do seu ministério ele viveu em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, em que Pedro, seus discípulos, eram pescadores. Faz sentido que eles comiam muito peixe. E para as pessoas que não moravam bem ao lado do mar da Galileia, o que eles podiam fazer era salgar o peixe e que eles duravam mais tempo, porque naquela época não existia refrigeração. E naquela época se consumia cordeiros, e os cordeiros eram extremamente caros e era usado nas ocasiões especiais, como por exemplo na ceia da Páscoa. E esse literalmente cordeiros pascual é a carne bovina, era muito cara e era associada ao sacrifício ao templo de Jerusalém. Então, tem mais algumas coisinhas, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, queridos. Tá bom? Mas hoje a gente pôde aprender um pouco sobre a alimentação, a comida, o que Jesus comia, né? E no próximo vídeo nós vamos falar mais um pouco também, tá? Então, eu peço para vocês, se vocês gostaram, para vocês compartilhar, deixar um joinha, né? Deixe seu like, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? E compartilhar também com os amigos, com famílias, né? Familiares, com aqueles que querem aprender um pouquinho, né? Sobre Jesus, que Jesus comia, a alimentação de Jesus. É muito bom a gente aprender, né? E saber um pouco, né? Da vida de Jesus, né? A alimentação de Jesus, tá bom? Fique com Deus, um beijo, um abraço. Deus abençoe rique e abundantemente a sua vida, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aí.